saúde e doença, distúrbio e cura, terapia. Nós todos somos portadores, por enquanto, de um corpo físico. E o corpo físico apresenta as suas fragilidades e as suas exigências. O corpo físico reclama cuidados com a alimentação. E se ele não for adequadamente alimentado, naturalmente ele vai responder com as deficiências. O corpo físico reclama um cuidado da higiene. Nenhum de nós, em sã consciência, pode descuidar do corpo. Nenhum de nós pode expor o corpo físico a ambientes extremamente agressivos, porque corremos o risco de uma infecção, corremos o risco de uma fratura, de um corte. Essas são contingências da vida de um encarnado. Portanto, quando falamos de saúde, não estamos nos referindo a uma saúde utópica. Até porque não há um encarnado que não vá desencarnar. Todo o corpo físico se desgasta e se transforma. Porque o corpo físico é uma veste do espírito imortal. É claro que precisamos alimentá-lo, precisamos cuidá-lo, precisamos ter a atenção de não expor o corpo físico a um desgaste desnecessário ou a ambientes extremamente agressivos. Mas não é sobre isso que nós estamos falando. Essa não é a dor do ser humano. Não é essa a doença que dói. Não é esse o mal da humanidade atual. Ninguém entra em depressão porque quebrou um braço. Quebrar um braço dói, mas acontece. Nós falamos daquelas doenças cuja gênese está no espírito imortal. E para falar dessa doença e desse processo de cura, nós pedimos ajuda ao nosso amigo Joaquim Duarte Murtinho, que desencarnou em 1911 e foi contemporâneo do Dr. Bezerra de Menezes. Ele ditou uma página a Francisco Cândido Xavier, que foi publicado no livro Falando à Terra. Esse homem, que foi um engenheiro civil, professor da Escola Politécnica, exerceu vários cargos na República, era também médico homeopata e humanitarista da Escola de Bezerra de Menezes, um amigo dos sofredores, e na qualidade de homeopata, ele dita Francisco Cândido Xavier uma página muito significativa, que eu gostaria de dividir com todos os corações aqui presentes. Lembrando o seguinte: na Grécia há um templo, o oráculo de Delfos, e rezam as tradições gregas que 7 sábios escreveram uma frase no oráculo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Mas há uma segunda frase lá: nada em excesso. Nada em excesso. Será que essa frase, para conhecer a nós mesmos e para buscar o equilíbrio, tem a ver apenas com questões materiais? Será que isso se relaciona apenas com alimentação? Com o que nós ingerimos? Será que os graves problemas do nosso corpo físico são de fato decorrentes de agentes externos? Pois bem,
O Dr. Joaquim Murtinho começa dizendo: a saúde do corpo é reflexo da harmonia espiritual. Quando nossa alma se encontra realmente tranquila, o veículo que lhe obedece está em paz. Mas o que é uma alma tranquila? O que é uma alma em paz? Ele continua dizendo: a mente aflita, despende raios de energia desordenada, que se precipitam sobre os órgãos, à guisa de dardos, projéteis ferinos, de consequências deploráveis para as funções orgânicas. Mas o que é uma mente aflita? Eu tenho uma mente aflita? Você tem uma mente aflita? Quais são as energias que estão fluindo da sua mente para o seu corpo? É possível perceber uma energia que alguém está emitindo espiritualmente? E ele prossegue: todos os sentimentos que nos ponham em desarmonia com o ambiente. Como assim? O que é um sentimento que te coloca em desarmonia com o ambiente? Que tipo de sentimento é esse? Que nos coloca em rota de colisão com o ambiente em que nós vivemos. Ambiente em que fomos chamados a viver. Geram emoções que desorganizam. Emoções que desorganizam não só as colônias celulares do corpo físico, mas também o tecido sutil da alma, agravando a anarquia do psiquismo. Vamos comentar um pouco sobre isso. Eu não sou médico. Se tiver algum médico na plateia, me perdoe 70 vezes 7. O nosso enfoque é espiritual, porque eu não tenho credenciais e competência para abordar com profundidade os aspectos clínicos das questões aqui tratadas. Nós vamos falar de postura espiritual. Que sentimentos são esses? Por que nós observamos hoje, cada vez mais, casais com crianças de 2 anos de idade, crianças que todo mês adoecem e todo mês estão tomando antibiótico? Por que nós observamos nas estatísticas que o Brasil é um dos países, na estatística, um dos maiores consumidores de antidepressivo? Na minha profissão, estatística do meu tribunal, 60% das licenças médicas de juízes são licenças psiquiátricas. Estatísticas do Conselho de Medicina. A maioria dos médicos que trabalham em pronto-socorro, mas sobretudo aqueles que trabalham em UTI, desenvolvem algum tipo de depressão ou de vício, sobretudo o alcoolismo. Porque lidam constantemente com a morte, com a perda. Por que isso? Por que cada vez nós tomamos mais remédio e cada vez ficamos mais doentes? Cada vez nós vacinamos mais e cada vez as nossas crianças adoecem mais. O que está acontecendo?
seguindo o raciocínio do Joaquim Murtinho, eu não sou médico, mas ele é. Escreveu a página. Ele vai falar dos sentimentos do espírito encarnado. Sentimentos do espírito encarnado com relação ao ambiente em que ele vive. Vamos falar um pouquinho disso. Basicamente ele está dizendo que existe uma lei divina regendo os nossos destinos. Toda vez que eu provoco sofrimento no meu semelhante, eu gero sofrimento para mim, mas mais do que isso, eu perco liberdade. Lei de causa e efeito é lei limitadora da liberdade. E o que é perder liberdade? O que é perder liberdade? Aquele espírito que durante a sua encarnação sobrecarregou o fígado e o estômago com bebidas alcoólicas em excesso, com uma alimentação desregrada, volta numa encarnação seguinte, com o estômago fraco, cheio de problemas, problemas muitas vezes desconhecidos. Ele perdeu a liberdade. A doença é um limitador. Mas tem outras questões mais sérias. Aqueles que abusaram da esfera afetiva, fizeram promessas a dezenas de corações e não cumpriram nenhuma das promessas. Volta na encarnação seguinte com o karma do relacionamento. Perdeu a liberdade. Aqueles que abusaram da autoridade, tiveram acesso ao poder, mas não usaram o poder em benefício do bem comum, voltam na reencarnação seguinte, constrangidos a suportar os abusos de poder que no passado eles também praticavam. Perdeu a liberdade. Lei de causa e efeito é lei limitadora da liberdade. E o que acontece com a alma em resgate? A alma em resgate deseja liberdade. Quem está doente quer curar-se. Quem está sozinho quer alguém. Quem está sem dinheiro quer um pouquinho mais, ou um pocão mais. Quem não tem casa quer um lar. Todas aquelas restrições que a lei de causa e efeito impõe ao encarnado geram nele um sentimento de inconformação, inadaptação. E esse sentimento, segundo o doutor Joaquim Murtinho, gera um estado no encarnado de falta de fé. O espírito humano não confia mais que Deus está no comando da vida e passa a querer comandar por conta própria a vida. E nessa ânsia de controlar as pessoas e as circunstâncias, o espírito gera mais tensão ainda, que se reflete em doenças muitas vezes desconhecidas. O que acontece então? Mais e mais, milhões de encarnados não se sentem confortáveis nas famílias em que nasceram. Sentem-se como se fossem um peixe fora d'água. O que eu estou fazendo nessa família? Aquela sensação de um cachorro que caiu do caminhão de mudança. Não era para eu estar aqui, o que eu estou fazendo aqui?
ninguém me compreende nessa família, eu sou o único diferente aqui. Inadaptação. E esse sentimento de inadaptação e de inconformação gera em nós sentimentos ocultos, energias poderosas que afetam o processo de multiplicação e renovação das células do corpo físico. Porque o nosso corpo é uma usina de produção de células. As células do nosso corpo estão em constante processo de renovação. E essas emoções desordenadas interferem nesse delicado processo orgânico. Sentimento de inconformação. Muitas vezes sentimento de revolta. E o sentimento de revolta gera o sentimento de exigência. Eu passo a querer exigir do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, que eles me deem aquilo que eles não me deram, ou aquilo que eu acho que eles têm que me dar. Acontece que é da lei de Deus que nenhum filho tem autoridade para cobrar do pai e da mãe. Pai e mãe prestam contas para Deus. Nós filhos temos sempre que agradecer, porque os nossos pais nos deram um dom, uma dádiva impagável: a vida. A vida. Pelo simples fato de nos terem dado a vida, eles já nos deram tudo que nós precisamos. Porque não é a vida mais do que a comida? Não é o corpo mais do que a veste? Por que então andais ansiosos com o que haveis de comer ou com o que haveis de vestir? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam nos celeiros, e vosso Pai Celestial não as alimenta? Olhai para os lírios do campo, como são belos, e eu vos digo, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se o vosso Pai Celestial veste a erva do campo, que hoje nasce e amanhã morre, não vestirá a vós? Porventura não valeis muito mais do que as aves e do que as flores? Há um poder que cuida de cada um de nós. Há uma força poderosa que dirige a vida. E quando nós alimentamos o sentimento de ingratidão, nós passamos a exigir das pessoas que elas nos deem aquilo que nós acreditamos que elas têm que nos dar. Esse sentimento de inconformação, essa energia, gera em torno de nós um magnetismo que afeta todos os nossos relacionamentos. O nosso magnetismo pessoal afeta as pessoas que se aproximam de nós. As pessoas agressivas estão sempre se envolvendo em acontecimentos agressivos. Se tiver uma briga no estádio, a briga acontece do lado dele. Se alguma coisa tiver que pegar fogo, pega fogo do lado dele. Porque é a energia de um imã espiritual. Por outro lado, quando o nosso coração vibra em gratidão, quando nós alimentamos o sentimento de resignação, brota de nós uma luz irresistível.
a paciência, o amor, a bondade são irresistíveis, contagiantes e alteram todo o ambiente, incluindo o corpo físico. Por isso, quando Joaquim Murtinho se refere aos sentimentos, ele desenvolve a mensagem. Desenvolve mais. Pena que eu não tenho competência para tratar do assunto com mais propriedade, porque faltam-me conhecimentos médicos. Mas ele diz que as alergias, rinite, sinusite e tudo quanto é ite, são frutos na origem, eu não estou dizendo no efeito. Porque depois que essas energias se concretizaram no corpo, e não tem jeito, aí precisa da ajuda médica. Depois que isso se transformou em doença física, ocorreu uma materialização. Depois que materializou, não tem jeito. Materializou pedra, tem que tratar a pedra. Mas nós não estamos falando de efeitos. Porque o antibiótico, o anti-inflamatório, ele trata da pedra, mas não trata da causa. Eu não sou médico, mas tem sinusite. Eu sei o que eu estou falando. Tomo remédio esse ano que vem dá de novo. E diz Joaquim Murtinho que as alergias são fruto da inadaptação do espírito ao ambiente reencarnatório em que ele foi inserido. Ele acha que não deveria estar no local de trabalho que ele está. Ele acha que não deveria estar na família que ele está. Ele olha para a pessoa que está dormindo lá da cama de casal e fala: eu não deveria estar aqui. Olha para os filhos e fala: não deviam ser esses, tinham que ser outros. Chega na casa espírita e fala: não devia ser essa casa espírita, devia ser outra. Olha para a cidade e fala assim: não sei o que eu vim nascer em Santo Ângelo, tinha que ter nascido em outra cidade. E alimenta um sentimento de inadaptação. E esse sentimento de inadaptação é uma causa que gera um retorno. E muitas vezes o retorno se chama alergia, processos alérgicos. Ou diz Joaquim Murtinho, processos alérgicos advindos da obsessão. Porque a mente enfermiça atrai outras mentes enfermiças. O alcoólatra está sempre rodeado de alcoólatras espirituais. Da mesma forma que a pessoa que tem o hábito de ler e estudar, está sempre rodeado de espíritos que gostam de ler e estudar ao lado dela. Quem gosta de falar da vida alheia está sempre rodeado de espíritos fofoqueiros e informantes. São espíritos que passam o dia inteiro coletando informação dos outros para trazer para o encarnado. E muitas vezes transformam esse encarnado num microfone de confusão. A mente atrai, mas acontece um problema. O nosso sistema nervoso não suporta muitas mentes espirituais sobrecarregando ele. Então nos diz Dias da Cruz e Joaquim Murtinho, que quando as nossas companhias espirituais não são tão boas, o nosso sistema nervoso fica sobrecarregado. E isso gera síndrome do pânico, depressões, tristeza, alergias e outros processos. Todos processos enfermiços da mente que se refletem mais cedo ou mais tarde num problema físico. Aí sim, num problema físico.
Quando nos debruçamos sobre essas causas profundas, surge então a pergunta: o antibiótico é bom, o anti-inflamatório é muito bom, o analgésico é maravilhoso, graças a Deus que tem analgésico. Mas esses recursos da providência divina, porque a medicina humana é uma dádiva da misericórdia de Deus. E todo médico é um sacerdote do Espírito, quer ele saiba, quer ele não saiba. Mas será que esses recursos atuam verdadeiramente nas causas da doença? Nas causas dos distúrbios? Na origem dos males? Joaquim Murtinho continua dizendo: quanto maior o desvio, mais dispendioso o esforço de recuperação. Claro, nós já sabemos disso. Se você está numa estrada e toma um caminho errado, quanto mais você anda no caminho errado, mais você vai ter que andar para voltar. É lógico isso. Quanto maior o desvio, maior a complicação para recuperar. Assim também cresce o número das enfermidades à proporção que se nos multiplicam os desacertos. Quanto mais a humanidade se transformou numa humanidade materialista, quanto mais a nossa sociedade se transformou numa sociedade que não valoriza a vida, valoriza apenas os bens, multiplicaram-se os números das doenças no mundo. Exacerbadas as doenças, tornam-se cada vez mais difíceis e complicados os processos de tratamento, levando milhões de criaturas a se algemarem a preocupações e atividades que adiam indefinidamente a verdadeira obra de educação que o mundo necessita. O que esse Espírito está dizendo? Nós estamos gerando doença que estão provocando o seguinte: estão nos fazendo perder tempo evolutivo. O tempo que deveria ser gasto com a educação do espírito está sendo gasto com doenças desnecessárias que nós estamos desenvolvendo durante a reencarnação. Um conjunto enorme de doenças que não precisariam chegar até nós. E que chegam por causa da nossa imprevidência. E ele lista: imprevidência com a alimentação, imprevidência com o desgaste das forças físicas, por excesso de trabalho ou por excesso de descanso. Índices alarmantes de jovens que consomem uma quantidade de bebida extraordinária, com a idade de 18, 17, 20, 22 anos, e que quando chegam aos 40 anos de idade, estão com a fisionomia de uma pessoa de 70. Pelo excesso da bebida, pela falta do sono reparador, pela alimentação deficitária e pelo desgaste das forças físicas com o excesso. Excesso. O problema é o excesso. Nada em excesso, diz o oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Nada em excesso. Tudo na medida. Se tudo fosse na medida, o equilíbrio. E o que é a doença? Vai nos dizer Joaquim Murtinho:
Toda vez que a alma humana se desvia num excesso, a doença o traz para o outro polo. A doença é um contrapeso para que o espírito volte ao equilíbrio. Ele foi para um lado, a doença traz para outro para que ele encontre o equilíbrio. E isso nos leva a pensar: o que fazer? Como tratar? Como resolver esses sentimentos? E é sobre isso que eu gostaria de falar, especialmente nesses minutos, para a gente fazer um intervalo e voltar. Quando nós nos referimos a Jesus como o médico das almas, é nesse sentido. É nesse sentido. Jesus, o médico das almas. Porque o que faz o Evangelho com uma alma? O que faz o Evangelho quando ele verdadeiramente penetra num coração de um ser humano? O que acontece com esse coração? Com o coração, quando ele entra lá no fundo, por que o projeto espiritual aqui nessa terra das missões era evangelizar a partir da vida simples dos índios? O que faz o Evangelho? O Evangelho é uma universidade do sentimento. Quando o Evangelho penetra como um sol num coração humano, a primeira coisa que ele faz com que esse coração ajoelhe. Em gratidão a Deus. A primeira luz do Evangelho no coração é a luz da gratidão. Deus, obrigado pela vida. Talvez a gente não se dê conta. Talvez a gente não se dê conta. E muitas vezes é preciso desencarnar para entender isso. Todos nós aqui somos imortais. Você é eterno. Da agora em diante. Deus é eterno desde todo sempre. Nós fomos criados. Mas agora você é eterno. Você vai viver para sempre. Então, o que diz André Luiz no livro Agenda Cristã? O que você está preocupado? Você já viveu milênios incontáveis e tem a eternidade pela frente. Por que você está com pressa? Está ansioso por quê? Essa é a pergunta do Evangelho. A primeira pergunta do Evangelho. Por que você está se sentindo inadaptado? Essa é uma das suas encarnações. Você já teve incontáveis. E terá muitas, muitas, muitas e muitas. A não ser que tenha algum anjo na plateia, me desculpe. Não quero ofendê-lo. Se exclua do meu exemplo. Mas se você não for um anjo, nessa plateia, se você não for um anjo, você tem ainda incontáveis encarnações. E as encarnações são elos de uma grande corrente. O que não for possível realizar hoje, a providência divina vai permitir que a gente realize amanhã. Talvez nessa vida você tenha vindo surdo.
Mas é nessa vida. Talvez nessa vida você tenha vindo cego. Talvez nessa vida relacionamento afetivo não seja o seu forte. Mas é só nessa. Talvez nessa vida você não tenha a sogra que você sonhou. Mas tem de bom ânimo. É nessa vida. Tem outra. E as nossas vidas são colares. É um grande colar, são pérolas de um grande colar. Cada vida vai sendo acrescentada nessa joia que é a nossa experiência de peregrino espiritual. A primeira coisa que o Evangelho faz num coração é dizer: ei, é preciso unificar o que há dentro de você. Você já foi europeu, possivelmente você já foi hindu, já deve ter sido chinês. Tem muitos aqui que já foram russos, alguns aqui já viveram no Egito, outros aqui vieram da Babilônia, alguns aqui já passaram pela Grécia, muitos aqui já tiveram na Espanha, na Inglaterra, na França. Então, há uma multidão dentro de você. Há uma multidão de personalidades, cada uma de um jeito. Cada uma pedindo uma coisa. Ao mesmo tempo que você quer estabilidade, você quer aventura. Um lado de você pede segurança, um outro lado pede liberdade. E a gente vive em conflito, não sabe qual lado atender. É porque existem muitas personalidades em nós mesmos. Em algumas vidas nós vivemos sem compromisso nenhum. Em outras vidas nós vivemos algemados a compromissos pesados. Parte de nós tem paciência, parte de nós é impaciente. Algumas vezes a gente sabe dizer, tem outras vezes que a gente não sabe dizer. Tem hora que você fala como um monge budista. Tem outras que você fala como um guerreiro prestes a matar alguém. Tem muita coisa dentro da gente. Muitas tendências, muitos desejos, muitas energias em desequilíbrio, muitos sonhos frustrados. Não há um encarnado que não tenha sonhos frustrados. Não há um encarnado que não queira fazer coisas que sabe que não vai poder fazer nessa vida. Essa é a nossa condição humana. Então, dentro de nós, lembrando o índio americano, já que nós estamos na terra, né? Do nosso grande índio, aquele que disse: essa terra aqui tem dono. Essa terra tem dono. É a terra do Evangelho. O índio americano foi entrevistado. E a moça perguntou para ele como que ele se definia. Ele disse assim: eu sinto como se tivesse dentro de mim 2 cães. Um cão raivoso, bravo, que morde, é agressivo, intratável, e um cão dócil, manso. E a repórter ficou intrigada com aquela resposta. E falou para ele assim: é? E qual deles vai preponderar? Qual deles vai dominar? O cacique abaixou a cabeça, pensou e respondeu: aquele cão que eu alimentar.
o que eu alimentar vai preponderar. Então, quando o Evangelho entra no coração de um encarnado, ele ensina a alimentar o nosso cão dócil, a alimentar as virtudes que são sementes dentro de nós. A primeira delas é o sentimento da gratidão. Vamos agradecer. Eu não sei como foi a sua vida até aqui. Não sei. Não sei da sua história. E você não sabe da minha. Eu sei que em algumas fases foi muito difícil. Mas quer saber de uma coisa? Você está vivo, não está? Eu também. Então não foi tão ruim assim. Você está vivo? Você chegou até aqui? O primeiro sentimento do Evangelho é o sentimento da reverência e da gratidão ao Criador das nossas vidas, Deus. Começa a somar as dádivas. Faça uma lista, 2 papéis. Nós teremos um intervalo. Faça uma lista. Do lado direito, você coloca todas as coisas ruins da sua vida. Desabafa primeiro. Depois que você escrever tudo de ruim, escreve no lado esquerdo todas as coisas boas. Eu conheci um grande espírita em Minas Gerais, Jerônimo, o gigante deitado. Esse homem ele tinha uma paralisia total. Ele vinha fazer palestra numa cama. Todos traziam uma cama e ele deitado. Colocava um microfone e ele fazia palestra. Surpreendente. Surpreendente. Um dia, uma jovem da mocidade perguntou para ele: Jerônimo, qual a coisa que você gostaria de fazer que te deixaria mais feliz na vida? Sabe o que ele respondeu? Ele falou para ela assim: poder virar de bruços. Imagina você, 60 anos deitado para cima, sem poder mexer. Então, qual é o problema? Qual que é o nosso problema de encarnado? Nós não sabemos fazer conta das dádivas. Todas as coisas boas que acontecem na nossa vida, nós não registramos, só registramos tragédia. Só registramos tragédia. Há pouco tempo eu conversava com um amigo terapeuta, e ele me disse que uma pessoa chegou e falou assim: porque eu tenho um complexo, e começou a narrar o drama dela, um drama. Uma vez eu era pequenininha, e a minha mãe disse uma frase para mim, e hoje, era uma pessoa que tinha mais de 60 anos, eu me sinto complexada e inferiorizada por causa dessa frase. Então ele perguntou para ela assim: mas escuta, quantas vezes sua mãe te amamentou? Ah não, isso eu não sei. Quantas vezes ela te deu carinho? Ah não, isso eu não lembro. Eu não lembro. Quantas vezes ela fez uma comida assim que você gostava? Não me recordo.
Então, você está querendo me dizer o seguinte: você conviveu 50 anos com a sua mãe, e a única coisa que você lembra é essa frase que ela te disse. Eu ouvi isso, eu fiquei tão impressionado, que aí eu cheguei e chamei a minha esposa para conversar com ela. Ó, vou te contar um caso. Quantos anos você está comigo? Lista todas as coisas boas que eu fiz. E ela ficou de fazer uma lista. Já tem 3 meses, eu tenho que cobrar dela agora, voltando dessa viagem. Nós temos dificuldade em registrar dádiva. E por isso, deixamos brotar no solo do nosso coração o sentimento da ingratidão. Mas quando o sol do Evangelho entra num coração humano, ele também desperta uma luz, a luz da fé. A luz da fé. Porque quer a pessoa acredite em Deus, quer ela não acredite. Quer ela acredite no mundo espiritual, quer ela não acredite. Chega uma hora na vida de cada um de nós em que nós estaremos imóveis, sem nenhuma condição de mexer parte nenhuma do corpo. E nós estaremos entregues ao poder que dirige a nossa vida. Isso se chama morrer. Todos nós passamos por isso. Inúmeras vezes, e vamos passar. Eu não quero deixar ninguém com medo. E os desencarnados aqui devem estar morrendo de rir, porque já passaram, estão aguardando a gente. Eu não sei se a Cláudia contou para vocês. É o seguinte: foi feita uma fila aqui. Então já tem a ordem de cada um quem vai desencarnar. Ninguém sabe o lugar que está na fila. Ninguém sabe. Você pode ser o último, você pode ser o primeiro da fila. E os espíritos que estão aqui, estão lá nos esperando. É uma fila. E todos vamos passar por essa experiência. A experiência da perda total de controle. No dia em que nós formos desencarnar, você não vai ao compromisso que tiver na sua agenda. É simples assim. É simples. Você vai faltar ao trabalho. Nesse dia e nos próximos, que se seguirem. Morrer é perder totalmente o controle. Por isso, nós morremos de medo de morrer. Porque nós ficamos assustados em perder o controle. Agora eu vou dizer uma coisa. Tem alguém aí na plateia, por favor, levanta a mão, que está controlando aí, só para eu saber, a velocidade que a Terra está girando em torno do Sol? Tem alguém cuidando disso aí? Então nós estamos perdidos. Porque ela está andando veloz. Alguém aí está controlando? Não. Não está controlando. Tem alguém aí controlando toda a plantação de arroz aqui da região para saber se vai dar o arroz ou não? Eu espero que tenha, porque se não tiver, nós vamos ficar com fome. Mas não tem.
Porque a agricultura é um ato de fé. Você planta, mas não sabe se vai colher. Por isso, quando o Evangelho entra numa alma, ele ensina a fé. E fé não é acreditar ou não acreditar. Isso não tem nada a ver com fé. Isso tem a ver com crença. Crença. Fé tem a ver com entrega. Fé tem a ver o seguinte: você entra no avião. Você entra no avião e você entrega a sua vida ao piloto. E as pessoas vêm e falam assim: não, eu não tenho fé. Então você não anda de avião, nem de ônibus. Que alguém já pensou aqui se o piloto desencarnar? Você já imaginou você estar no avião e é o dia do piloto? A aeromoça abre a porta e diz aqui: alguém sabe pilotar? Aí você vai perguntar: por quê? Porque nós estamos com um pequeno problema técnico. O piloto desencarnou. E você confiou. E pior, você pagou pela passagem. Confiou que o piloto ia fazer o trabalho dele. Você confiou que ele ia seguir todos os procedimentos e ia colocar o avião no alto. E confiou que ele vai fazer tudo para colocar embaixo. Isso é fé. Isso é fé. Eu me recordo quando fui fazer uma pequena cirurgia. E eu sou muito corajoso. Aliás, todo homem é muito corajoso e resistente com dor. Nós sabemos disso. Os homens têm uma resistência à dor, uma coragem. Então, quando me colocaram aquele camisolão na sala de cirurgia, com aquele frio, eu tremia muito. E ele chegou e eu tremia tanto, que eu acho que ele ficou penalizado. Ele falou: você está com frio? Eu falei: doutor, eu estou com medo. O senhor não está entendendo. Eu estou com medo. Eu falei: então, antes de eu te dar anestesia geral, eu vou te dar uma coisa para você acalmar. E eu falei: para o doutor, eu estou confiando minha vida a você. Hein? Só olha lá o que o senhor vai fazer. Eu estou te entregando a minha vida, mas não é assim. Isso é fé. Isso é fé. Fé não é acreditar. Acreditar é outra coisa. Eu posso acreditar que ele é um bom médico ou não. Às vezes você acredita, mas esse é um péssimo médico. Na verdade, ele é um excelente médico. Às vezes você acredita que ele é um excelente médico e ele é um péssimo médico. Fé não é isso. Fé é entrega.